Eu sou Arthur, psicólogo cognitivo-comportamental, então estou lançando esse quadro onde eu vou responder perguntas de pacientes, enfim, seguidores. E, bom, vamos lá. Primeira pergunta, como controlar a birra de um filho em público? Tá, primeira coisa que a gente precisa entender, por que ele faz a birra? Ele faz a birra porque ele acredita que vai conseguir o que ele quer através da birra. Então é isso que a gente tem que fazer, cortar. Ele não vai conseguir, não vamos ceder. Provavelmente seu filho é birrento porque você já deve ter cedido algumas vezes. Então, não cede, não se negocia com o sequestrador. Segunda coisa, vamos evitar que ele faça birra. E como é que a gente vai fazer isso? Antes da gente sair de casa, se você já tem um filho birrento, então você explica. A gente vai sair, a gente vai para o shopping, você não pede nada, eu não vou te dar nada. Se você fizer birra, você está de castigo, enfim, tá? Então, assim, a gente evita, né, que ele tenha a birra. A próxima pergunta é sobre a retirada da chupeta. Tá, olha só, a recomendação sempre é retirada da chupeta gradualmente, aos poucos, tá? Então, assim, tentar distrair ela com outras coisas, ir diminuindo o tempo de uso da chupeta, de repente aproveitar aquele momento em que você vai viajar, por exemplo, e aí se esquece a chupeta, que você não precisa saber que em qualquer farmácia se encontra chupeta. Ah, esqueci em casa. Então, ela vai tendo que lidar com a frustração, porque ela sabe que na cabeça dela ela não vai ter outra chupeta. Agora, a retirada da chupeta normalmente gera uma certa ansiedade, gera, digamos assim, um certo desconforto e até um pouco de birra, mas isso tende a passar, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta, como ensinar uma criança a tomar banho sozinha e qual seria a idade ideal? Bom, depende da maturidade da criança, mas se recomenda que ele comece a tomar banho sozinho por volta dos 4 anos. O que é legal, que ele vai aprendendo a independência também. E aí como é que a gente faz? Uma água quentinha, se tiver banheira, você enche a banheira, deixa ele ter alguns brinquedos para que seja uma experiência agradável, lúdica e confortável. Escolhe uma esponja bem macia, vai mostrando para ele como ele passa pelo corpo, evitar os olhos e esse tipo de coisa. Quanto mais gostosa for a experiência, melhor. Próxima pergunta, como orientar a criança a comer sozinha? Bem, a criança, né, o neném, ele gosta muito de imitar. Então, o ideal é sempre que você coma na frente dele. No início, nenhum problema em ele começar a comer com as mãos. Então, oferecer pedacinhos de maçã ou de banana e deixar ele comer é interessante no início, até ele brincar um pouco com a comida. Eu sei que as mães ficam desesperadas, mas um pouco até é saudável. E aí você introduz aqueles garfinhos ou colherzinhas de plástico e vai comendo na frente dele. Outra coisa importante é o reforço. Então toda vez que ele comer direitinho, aí você dá um aplauso, sorri, faz a festa. Isso vai incentivar que ele coma cada vez melhor e cada vez mais direitinho. Tá bom, próxima pergunta. O que é um psicopata e como a gente pode se defender dele, né? Bom, psicopata eu vou resumir muito, tá? Mas, assim, é um transtorno de personalidade dissocial e a grande característica dele é falta de empatia, falta de remorso. O psicopata, né, ele não tem isso e ele não respeita as regras, ele se sente além ou acima das regras sociais. Então, por isso que normalmente ele mente, ele depredra, ele rouba, ele passa por cima das pessoas, porque ele não sente que precisa respeitar essas regras. Ora, eu vou ser bem sincero, lidar com um psicopata é muito complicado. Normalmente a pessoa tende a adoecer do lado de um psicopata ou passar a ter um pensamento muito parecido com o dele. O melhor seria se afastar dessa pessoa, o mais saudável. A pergunta é se um psicopata ele tem cura. Bom, na verdade, o que acontece? Para a gente ter uma cura psicológica, a pessoa precisa aderir ao tratamento. Significa que ele precisa querer melhorar. E normalmente o psicopata ele vai para o consultório da seguinte forma: eu não tenho nada, eu tô aqui porque a minha mulher me mandou, porque o meu marido me mandou, ou porque as pessoas no trabalho falaram que eu preciso de um tratamento. Normalmente essa pessoa é insuportável. Mas se não for um bom psicólogo, um bom terapeuta, ele pode lubridiar o terapeuta e o terapeuta acabar comprando a ideia dele de que o problema é da família. Eu já, por exemplo, quando eu ouço alguém dizendo, eu não tenho nada, eu vim por causa da minha mãe, do meu pai, ou seja lá quem for, minhas anteninhas já ligam. Se existe cura, o que acontece? O psicopata ele pode se tornar um psicopata funcional. Quer dizer, ele pode produzir para a sociedade, ele continua não sentindo remorso, ele continua não respeitando as regras, não dando importância, mas ele passa a aceitar as regras para o bem da convivência. Então essa seria uma espécie de cura. Agora, eles tendem a melhorar com a idade.
A próxima pergunta ela é interessante porque, na verdade, são duas pessoas diferentes que fizeram praticamente a mesma pergunta, que seria, né, que coisas devem ser evitadas com um adolescente diagnosticado com transtorno de conduta, e a outra, como lidar com transtorno de conduta na infância. Bom, o transtorno de conduta seria os mesmos sintomas do psicopata, só que com menos de 18 anos. O que acontece? Como é que funciona o tratamento? A gente deve dar um limite muito claro e objetivo, todas as atitudes deles devem ter uma consequência. A gente deve tirar inicialmente toda a autonomia dessa criança ou desse adolescente. Quanto mais nova é a criança, mais fácil é lidar com o transtorno de conduta. Por quê? Porque o ideal é trabalhar com o ambiente da pessoa que tem o transtorno de conduta, com a criança, né? Então, se ele já é um adolescente, ele já tem uma liberdade para sair de casa quando ele quer, para abrir a porta e fugir. Então, fica muito mais difícil de você controlar. Quanto mais controle você tiver do ambiente, melhor. E aí, o controle que eu digo é botar cadeado na geladeira, se for o caso, fechar todas as gavetas, e ele tem que pedir permissão até para beber um copo d'água, dependendo do grau de transtorno de conduta. E à medida que a gente for conseguindo confiar na criança, quando a gente vê que ele não está mais mentindo, que você vai dando essa liberdade. Então, essa liberdade vai sendo conquistada. Tá, a próxima pergunta é uma pergunta política, né? Como você vê o salto de consciência, provavelmente é um trocadilho, né, em relação ao nome do meu canal, mas agradeço a homenagem, mas como você vê o salto de consciência no movimento socialista antes e depois da queda do Muro de Berlim? O socialismo ele estava implementado, né, antes da queda do Muro de Berlim, quer dizer, eu via a União Soviética. Depois da queda do Muro de Berlim, o socialismo se tornou mais uma ideia, uma questão mais subjetiva, e não exatamente uma forma de governo. Eu acho que ninguém mais quer realmente implementar um socialismo, até porque o socialismo ele não funcionou. Quando eu digo que ele não funcionou, eu não queria entrar na questão política, a própria população não abraçou essa ideia do socialismo. Hoje nós temos partidos socialistas, ideias socialistas, bancadas socialistas. Posso estar enganado, mas eu acredito que não vai voltar um sistema socialista grande como a gente viu na União Soviética. Próxima pergunta é: como você explica o salto de consciência dentro do movimento feminista no mundo moderno? Bom, o movimento feminista foi algo importante. Quer dizer, houve uma época que a mulher não tinha direito ao voto, que ela ganhava menos do que o homem e era menos valorizada dentro da sociedade. Tá? Isso era fato. Agora, eu acho importante esse movimento, só que eu acho que nenhum movimento político deve ser isento de crítica. A crítica faz com que a gente promova o debate e a gente melhore as coisas. E essa é uma preocupação de qualquer movimento, seja ele feminista ou socialista, é que ele possam ser criticados, senão vira um fanatismo. A próxima pergunta é: como seria o tratamento de um autista? Bom, isso, digamos assim, isso depende do grau de autismo da criança, tá? Se for um grau mais severo, normalmente o tratamento recomendado é o adestramento mesmo, né? Ele entender o que ele pode, o que não pode fazer, aonde e como ele deve se comportar. Agora, no grau mais leve do autismo, o ideal seria que ele aprendesse a se comunicar com as outras pessoas, a conversar. Isso é ensinado. Então, por exemplo, ele não tem determinada noção de sarcasmo ou de coisas subjetivas, a gente vai ensinar isso a ele. Ensinar ele a puxar uma conversa, ensinar como as pessoas se comportam e o que é esperado dele num diálogo, numa interação social. Bem lógico, bem prático, mas que à medida que ele vai exercitando, ele vai tornando aquilo cada vez mais natural. E agora a última pergunta: o que leva um cidadão a criticar com veemência a corrupção no Brasil e depois acabar subornando um guarda municipal, por exemplo, na tentativa de não ser multado? Tá? É aquela situação, né? Poxa, a gente critica os políticos brasileiros e, na verdade, o povo brasileiro sim, é corrupto. Tá, primeira coisa, de onde vêm os políticos brasileiros? Eles não brotam do chão, eles não vêm árvore. Eles vêm de escolas brasileiras, de famílias brasileiras, da cultura brasileira. Então, eles chegam ao cargo de político porque eles viveram a realidade brasileira. Tá? Esse é um fato. Então, assim, você que é pai e mãe, você pode estar criando aí um futuro político brasileiro. Tá? Aí a segunda coisa é a questão da impunidade. Se você faz as coisas e você acredita que não vai ser punido,
você tende a repetir, né? Se você faz a coisa boa e não recebe uma recompensa por estar sendo um bom cidadão, por você estar sendo cumpridor dos seus deveres, por estar pagando todos os seus impostos, e você vê do lado uma pessoa que, digamos assim, que ela rouba, que ela faz o que ela quer, ela não está sofrendo nenhuma punição, ela ainda tem as benesses do roubo, isso ainda acaba estimulando a corrupção. Então é mais ou menos isso que acontece no Brasil. E não só no Brasil, mas nos países de terceiro mundo. O maior problema dos países de terceiro mundo é declaradamente a impunidade. Bem, gente, então é isso. Muito obrigado por terem participado do canal. Se vocês quiserem que eu explore algum desses assuntos com mais detalhe, coloquem a sua sugestão aqui. Se vocês querem que eu fale um outro assunto que eu não abordei, também deixem a sua sugestão, tá? E isso foi uma homenagem a todos os meus colegas psicólogos pelo dia de hoje, tá bom? Um abraço e até mais.